Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do G4 Podcast. Eu sou o Tony Celestino, estou aqui como host nessa edição que vai ser uma edição muito boa porque temos um convidado aqui, como todos, muito especial, mas esse em particular posso dizer que é um grande amigo, acompanha a gente desde a terceira turma do G4, na época ainda era chamado de Gestão 4.0, e é um cara que evoluiu assim drasticamente, a gente vem acompanhando a trajetória dele e tenho certeza que vai ser um dos episódios com o maior número de aprendizados, de insights que você vai poder aplicar aí no seu negócio. Afinal de contas, eu estou falando dele, Rodrigo Noll, o cara que é o mestre das indicações, o mestre do marketing de indicação, de vendas, e vamos falar sobre um assunto aqui que ele adora, que eu adoro e que eu tenho certeza que é muito útil para todos vocês. Rodrigão, prazer, cara, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui. E, cara, para começar, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, quem que você um pouquinho de como que você chegou aqui em São Paulo, né, criou o seu negócio, dá um oi aí pro nosso pessoal. Legal. Muito bom, Tony, obrigado pelo convite aí, você e toda a equipe aqui do G4 Comunidades, enfim, todo mundo. Realmente, conheci, fiz a terceira turma, né? Uma história, já tá em que turma aqui agora? Pô, nesse momento dessa gravação, acho que estamos na 68, eu acho, cara. Então, cara, e depois eu até refiz na 43, fiz a 13, fiz a 43. Legal. E de fato, cara, como você falou, eu tive uma grande evolução, a gente vai falar um pouco mais disso aqui nesse episódio. Bom, meu nome é Rodrigo Noll, sou fundador da Base Viral. Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. Marketing e vendas por indicação é a estratégia que utiliza apenas os seus clientes atuais para vender mais, sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar dar desconto e sem precisar de afiliados. Alguns clientes nossos chamam lá de o boca a boca 4.0 ou boca a boca digital, né? É aquilo que a gente... É um novo canal de vendas realmente que cada vez mais tem ganhado importância nesse cenário de alto CAC, aumento de custo de lead e etc. E além disso, cara, sou membro do G4 Club, já fiz várias imersões aqui de vocês, me considero um grande amigo aí de vocês também. Obrigado pelo convite. Legal. E já que o assunto é indicação, eu vou começar indicando você que está nos assistindo aí, quando terminar de assistir aqui ou de nos ouvir, vai lá no Instagram e já acessa o @rodrigo.noll. Rodrigo Noll. Rodrigo Noll, sem ponto, que você vai ter lá um conteúdo muito legal, vale a pena seguir esse cara, né? E você devia indicar alguém também, né? Para eles seguirem, né? @Tony Celestino. Ah, boa, legal. Isso que é indicação, então, né? Isso que é boca a boca. Tipo isso. Ô, Noll, vamos começar então um papo aqui. Conta um pouquinho mais como que surgiu a ideia de criar esse primeiro negócio, né? Essa primeira empresa de indicação, né? É um marketing de indicação, né? Que é algo que, não sei se eu posso dizer que é comum lá fora, mas que já é bem mais difundido, né? Nos Estados Unidos, principalmente. Como que surgiu essa ideia? Como que surgiu esse negócio? Legal. Essa é uma pergunta interessante, porque eu sinto que grande parte das pessoas acha que isso foi uma ideia que eu estava sentado na minha mesa, no meu escritório, e daqui a pouco eu tive um insight. E na verdade não foi assim exatamente. A história é até bem menos sexy do que isso, né? Não foi um grande insight que eu tive. Bom, eu, há um tempo atrás, em 2015, eu era diretor de marketing e vendas de uma empresa de turismo. Nessa época eu morava em Florianópolis, hoje eu moro aqui em São Paulo. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei nessa empresa como diretor de marketing e vendas, eu era muito jovem, tinha lá 24 anos, eu queria entender como que os clientes conheciam a nossa empresa. Então, até para contextualizar um pouco melhor, essa era uma empresa que naquela época tinha 20 mil clientes. Uau. Era uma empresa aí de uns 50 milhões de faturamento anual, mais ou menos. Então já era uma operação que acontecia. Posso dizer que ela era um pouco mais tradicional e a minha missão ao ter sido contratado lá era dar uma digitalizada, né? Dar uma movimentada lá. Exato. Mas é uma empresa que eu sou grande fã, sempre fui, até hoje sou, né? E aí, Tony, eu perguntando para os clientes, perguntando para os vendedores, conversando com as pessoas, olhando na planilha, pegando o carro, cara, literalmente indo visitar os clientes nas casas, nos interiores lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, perguntava, como você me conheceu? Aliás, essa já é uma dica que eu quero dar aqui para a maioria dos empresários.
vende, né? Faz novas vendas e não pergunta para o cliente novo como você me conheceu. Uhum. Isso é um problema de gestão. Eu não consigo, inclusive, nem imaginar como é que esse cara faz gestão sem saber quais são os canais de aquisição que estão trazendo os Qual que clientes. performa melhor, né? Perfeito. E aí, então, só para não alongar demais a história, eu consegui identificar um padrão. A grande maioria dos clientes diziam que tinham nos conhecido por indicação. Conheci por indicação, Joãozinho me indicou, Mariazinha me indicou. Indicação. Isso era muito forte lá na nossa empresa. E aí, Tony, naquela época, cara, pensando um pouco mais sobre isso, né, tentando entender como que isso acontecia, me caiu uma ficha, que eu acho que é a ficha que vai cair aqui para a maior parte dos empresários. Eu pensei, cara, se eu já vendo tanto por indicação, sem fazer nada para que isso aconteça, o que será que vai acontecer se eu dedicar o mínimo de esforço, o mínimo de energia para estimular isso um pouco mais? Resumo da ópera, né? Criei um programa de indicação que até hoje está no ar, essa história faz aí 7, 8 anos. Né? Isso representa lá 65% da receita global do negócio. Caramba. Bem efetivo, né? A empresa vai bem ainda. Sim, a empresa vai super bem, uma empresa de turismo super resiliente, assim. E realmente, cara, eu acho que é uma realidade da maior parte dos empresários brasileiros. Independente do nicho, do tamanho, do setor, do segmento, B2B ou B2C. Se você já vendeu por indicação, mas não tem um programa de indicação ativo, eu acho que você está deixando dinheiro em cima da mesa. Né? Essa foi a minha grande descoberta. Cara, deu certo lá, um amigo me procurou para implementar, o outro me procurou para fazer um freela, aí outro me procurou para dar uma palestra, né? Com o sistema lá de Florianópolis, Santa Catarina, bem, né, ativo, Concentrado e bem ativo. concentrado, exato. E aí eu comecei a ver, Tony, que isso era maior do que só ali na minha empresa. Comecei a ver que isso talvez poderia ser um mercado. Entendi. Né? Poderia ser uma solução e que ninguém estava levantando essa bandeira no Brasil. Então, o mercado Oceano Azul, num mercado que cada vez mais ganha complexidade, utilizando um ativo que está embaixo do nosso nariz, que é o nosso cliente atual, né? Resumindo, a história é essa, né? E claro, aí resolvi criar a Base Viral. Posso dizer que eu fundei, né? Eu criei esse mercado aqui no Brasil. Lá em Florianópolis ainda. Lá em Florianópolis eu comecei esses primeiros, que eu nem sabia ainda que isso ia ser alguma coisa, né? Comecei a ajudar meus amigos na parceria. Fazer um freela aqui, uma consultoriazinha, coisas pequenas, né? E aí sim, cara, isso paralelo enquanto eu ainda estava lá na empresa de turismo. Quando eu vi que isso de fato, né, poderia ser grande, aí eu vim para São Paulo e ao mesmo tempo eu já tinha encerrado meu ciclo lá na empresa. Meu chefe lá daquela época, uma curiosidade, é o Leandro, cara, meu grande parceiro, meu mentor, esse ano se tornou sócio da Base Viral. Mentira, que legal. Me ajudou muito nesse processo, um cara que sou muito grato. No começo ele não entrou como sócio, mas hoje ele se tornou sócio. Exato, ele entrou agora, recentemente. Que legal. E aí vim para São Paulo, cara. Vim para São Paulo para tocar isso. Naturalmente aqui o mercado é um mercado mais pujante, assim. Foi essa a migração de lá para cá. Bacana. E aí, vamos lá. Você então criou o negócio lá em Floripa, né? Através de uma oportunidade que você identificou, né? Começou a testou ela, trouxe para São Paulo. Como que você fez aqui em São Paulo para desenvolver esse negócio, essa empresa, né? Que eu lembro, na época que você participou da primeira, né? No caso da terceira edição lá do G4, ainda era um pouco incipiente, né? Não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha um tamanho que tem hoje, né? A quantidade de sistema, de alunos, de organização, né? De gestão que você tem hoje. Sim. Na época ainda não funcionava dessa forma. Mas o que é que te levou, então, por exemplo, a procurar a imersão, e o que é que você absorveu dali, que aplicou no seu negócio, que hoje tá conseguindo levar o seu negócio aí para o patamar. Hoje, eu lembro que a gente conversou, você tá aí com um time com umas 30 pessoas, mais ou menos. Aproximadamente 30 pessoas. É isso legal, aí. Que bacana. Eu comecei como Rodrigo Noll, né? Então, naquela época, acho que você não tinha nem time, né? Ou tinha alguma... Eu tinha, acho que umas 2 pessoas naquela época, sinceramente. Foi bem rápido nos últimos anos o crescimento mesmo, assim. Eu comecei como Rodrigo Noll, eu fazia lá meu freela. Na época, eu tava muito ainda na linha dos curso online, lançamento. Eu comecei por essa via,
né? Eu comecei como um infoprodutor desse assunto, né? Aham. Mas logo eu percebi que isso poderia ser ainda maior do que simplesmente um mercado atuar no mercado de infoproduto, né? Aham. Ainda tem o curso online, essas coisas, mas isso hoje está longe de ser o core business. Hoje a nossa empresa é uma empresa de consultoria estratégica, enterprise, eu diria. Legal. Então a gente atende aí C&A, Polishop, Creditas, Agibank, Bacana. algumas corporações assim nesse sentido. Uhum. Naquela época da turma 3, eu devia ter umas 2 pessoas, uns 2 colaboradores. Uhum. Só que logo eu entendi que se eu ficasse apenas como Rodrigo Noll, eu ia ser o gargalo, né? Eu ia ser a E limitação. eu lembro que naquela época você ajudou a gente, né, a montar um pouco uma estratégia que a gente usou lá atrás de indicação, o Sim. programa e tal. E, cara, realmente foi... Toda vez que a gente vai... O G4, né, eu não tenho os números aqui agora, mas é um business que um dos principais canais é a indicação. E mesmo que não seja o canal, né, porque a gente tem um marketing muito bom, né? A gente tem uma rede social muito boa, tem uma presença de marketing muito boa. Sim. Então a nossa marca já é bem conhecida. Porém, a indicação boca a boca acaba sendo muito relevante na hora da decisão, Sim. né? Na tomada de Na decisão. conversão. Uhum. Né? E eu lembro que na época que a gente desenhou o programa lá atrás, a gente não tinha percebido muito isso. A gente estava pensando ainda muito na boca do funil. Porque na época não era conhecido, estava na 3ª turma. Né? Sim. Então ainda não era tão conhecido. Hoje eu percebo que a indicação é fundamental quase que no processo inteiro. Né? Depende muito do momento da empresa, do momento do negócio. Uhum. Né? Uhum. Faz sentido isso Faz que eu falei? sentido. É mais ou menos assim que funciona? Eu até quero aproveitar, Tony, esse teu comentário, faz todo sentido, até Aham. para esclarecer, talvez seja dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Qual que é a diferença entre o boca a boca e a indicação? Boa. Né? Isso geralmente dá uma clareza assim, para a pessoa seguir. Então, todo mundo que já vende por indicação, todo empresário que já vende por indicação, mas não estimula isso, não faz nada para que isso aconteça, isso rola de forma 100% passiva, passiva. isso eu dou o nome de boca a boca. Inclusive, nos Estados Unidos, os americanos, eles diferenciam melhor os termos. Eles chamam de word of mouth Isso. e referral, né? Uhum. Então, são termos bem diferentes. Aqui a gente meio que diz, indicação, É. né? Tudo junto. Então, boca a boca é passivo, orgânico, já tá lá, teu negócio já tem. Você não pode chegar pro seu time e dizer assim, pessoal, vamos dobrar o boca a boca porque dobrou a meta, não tem como, né? Não. Agora, como qualquer comportamento do ser humano, se tu utilizar a alavanca certa, esse comportamento pode ser estimulado. Quando tu estimula ele de forma elegante, com os incentivos corretos, com a comunicação correta, isso é indicação. Entendi. Com métrica, com previsibilidade, com lucratividade. E de fato, isso se torna um canal de vendas ativo que tu pode contar no teu negócio. Você profissionaliza, digamos assim, né, a atuação dentro desse modelo de venda, né, que é o boca a boca, né, popularmente é dito como boca a boca. A partir do momento que você estrutura isso, passa a ser uma venda por indicação. Exato. Eu acho que esse foi o grande acerto da nossa empresa. Aham. A gente descobriu, né, um método, a gente pode falar um pouco mais sobre o método VPI, qual é a forma de estimular os clientes a de fato te indicarem quando tu precisa que eles te indiquem, e não só lá no passivo, no boca a boca, que é o que a maior parte das empresas tem. Uhum, legal. O boca a boca, então, é aquela coisa, né? Você vendeu, você fez um bom serviço, é óbvio que aquela pessoa vai eventualmente, né, contar. Uhum. Mas ele não tem um estímulo, né? Não foi criado um estímulo. Né? Exato. Quando você tem um programa, que você cria algum tipo de estímulo, que você cria algum tipo de metodologia, né, para que aquela pessoa amplifique, digamos assim, né, a recomendação, né, vira indicação. Uma indicação. Como que é esse método? Você falou VPI? VPI. O que quer dizer isso? Vendas por indicação. Ah, boa. Muito VPI bom. é o método vendas por indicação, então brevemente explicando, né? E eu sempre gosto de dizer, eu não inventei nada, eu só uso os fundamentos básicos do marketing que a maior parte dos empresários esquece. Olha só, parece muito com uma coisa que a gente faz aqui no G4 Indicação, ou G4 Educação. Também não inventamos nada, mas a gente reúne as melhores práticas e traduz, né, e entrega de uma forma que seja fácil de aplicar.
né? Como que você faz isso no Eu VPI? sou um grande fã disso. O VPI ele tem 3 etapas. Todo e qualquer programa de indicação, ele tem a recompensa certa, não a que o empresário inventou, a que o cliente dele quer. Todo programa de indicação tem uma regra clara, que ela vai de acordo com o objetivo estratégico do negócio. É para encher boca de funil ou é para converter fim de funil? Um pouquinho do que eu estava falando, né? Lá no começo a gente pensava muito no topo do funil, do G4, né? Isso. A gente queria indicação, porque a gente ainda não era tão difundido, tão conhecido, mas eu percebi que no nosso caso a recomendação, né, a indicação tinha muito mais valor na hora de fechar. Perfeito. Ou aos poucos isso foi acontecendo, né? Porque a pessoa participava da imersão, saía de lá e muita gente mandava mensagem. Porra, tô pensando em fazer. Ou seja, esse cara provavelmente já estava no nosso funil. Né? Quero falar com algum cliente. Agora, para fechar, era um valor alto, né? É um valor alto, né? As nossas imersões. E aí ele precisava de um empurrãozinho, né? E normalmente, quando é um amigo, ele indicava, convertia. Muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. É isso. Então, é o estímulo, a recompensa certa, a mecânica clara. E o terceiro item, cara, que a maior parte das pessoas esquece, eles acabam pensando só em recompensa. Mas o dinheiro mora na comunicação frequente e ativa. Sabia que 90% dos programas de indicação não funcionam porque o cliente não sabe que ele existe? Eu acredito. Não é bizarro isso? Então, comunicar que aquilo está no ar, comunicar diferente para quem tem 0 indicações do que para quem tem 1 indicação. O cara que tem 1 indicação recebe uma mensagem diferente do que o cara que tem 10 indicações. O cara que tem 10 indicações recebe uma mensagem diferente do que o cara que foi indicado. Então, um erro muito comum é o empresário escolher a recompensa, mas não avisar ninguém que ela existe. Esse é um grande erro. Um outro erro muito comum ao criar programas de indicação: você inventar a recompensa. Como assim? O empresário, numa salinha que nem nós estamos aqui com ar-condicionado, né, tomando uma bebidinha, ele inventa a recompensa e ele esquece de consultar perguntar quem mais importa, que é o cliente dele. O que é que ele quer, né? Porra, então isso é o básico, mas é o óbvio que precisa ser dito. Então o empresário, ao escolher uma recompensa do seu programa de indicação, não começa inventando. Começa perguntando para quem mais importa. Quem mais importa? É o Rodrigo? É você mesmo? Quem mais importa é o seu cliente. Eu não inventei isso. Isso é colocar o cliente no centro. Só que na hora de fazer ele não faz. Então todo o projeto da Base Viral começa fazendo uma pesquisa com o cliente. Se é ele que vai indicar, é ele que tem que dizer qual é a recompensa. Cliente do seu cliente, no caso. Exato, Tá. exatamente. Cliente do cliente. No caso, se a gente estivesse fazendo um programa de indicação para o G4, o cliente do G4. Ele que vai dizer qual é a recompensa que se interessa no programa de indicação. E é assim que a gente consegue modular e fazer programas para diversos segmentos diferentes, porque eu não invento as coisas. Eu pergunto para o teu cliente. Então, o teu cliente tem tal perfil e o cliente da outra empresa tem outro perfil. Como eles têm perfis diferentes, eles vão querer recompensas diferentes. Aí pronto, a gente cria programas de indicação diferentes. Mais ou menos essa é a lógica. Entendi. Legal. Cara, me conta, acho que para mim, pelo menos já ficou bem claro, né, um pouco do que é toda essa metodologia, né, e um pouquinho do processo. Vamos voltar mais nele, eventualmente, mas eu queria agora explorar um pouco mais do Rodrigo Noll, empresário, do Rodrigo Noll, gestor, porque eu conheço muito bem, né, nós somos amigos, né, a gente bate bastante papo, né, quando a gente não está competindo, né, nas pistas, né. Essa é uma curiosidade sobre o Noll, né, ele faz mais de um ano, né, que você está treinando, né, um ano e meio, e competindo, né, isso. em kart, né, como é que chama isso? O kartismo, o automobilismo, kart, Boa. E é uma paixão, né, inclusive uma paixão que a gente compartilha. Vamos falar mais sobre isso também. Mas o que eu queria focar um pouco agora era nesse processo. Você fez a 3ª turma, tinha 2 pessoas lá no time. Hoje você está com um time aí de algo em torno de 30 pessoas, né? Com vários clientes enterprise, né? Empresa crescendo, indo bem. Porra, passou por um momento aí da pandemia, né? Um momento desafiador e você passou bem, né? Conta pra gente qual que é o grande insight que você, ou os insights que você
teve, né, nessa trajetória aí, que você pode contar para quem está nos ouvindo agora. Eu sei disso, não quero dar spoiler, mas eu sei porque você é um cara super organizado, você faz os playbooks, você faz, né, você traz as pessoas, você faz um bom onboarding, você cuidou muito dessa parte de governança, Sim. que é algo que normalmente quem está num negócio pequeno é a última coisa que a pessoa vai se preocupar, né? Ou uma das últimas, né? Na verdade, a pessoa só está naquele processo de não, venda. E o que é engraçado, porque a sua empresa é uma empresa, praticamente falando, de vendas. Sim, né? E você sim. traz a governança de uma maneira muito forte para dentro, né, da sua própria empresa. Fala um pouquinho mais sobre isso. Por que você decidiu tocar o negócio dessa forma? Cara, eu acho que um dos fundamentos importantes para eu ter me tornado o empresário que eu me tornei, é como você está falando, de fato, eu tenho bastante apreço por gestão, né? Por ter uma empresa organizada, lucrativa, né? Uma empresa, obviamente, sem tirar o olho do que mais importa, que é vender e atender bem o cliente, né? Claro. Eu atribuo, cara, por incrível que pareça, a gente ter nascido desde o dia zero como uma empresa remota, cara. Ah, ó, louco. Muita gente tem... esse é um tema até, né, polêmico e Muito. debatível. Aqui, né? então. E ontem eu tava dando aula aqui no G4 Scale, né? Tive esse prazer, inclusive, obrigado pelo convite, pela confiança. Isso. E vejo como chama a atenção das pessoas. Então, eu sempre tive que ter uma barra um pouco mais alta na comunicação, na gestão, na governança, na métrica, porque as pessoas não estavam ali do meu lado para ficar enchendo o saco toda hora, perguntando, etc e tal. Só que no final das contas, cara, na maior parte das empresas que eu mostro a nossa metodologia de gestão, que são presenciais, os caras me dizem, puta, velho, eu que sou presencial não tenho isso. Adoraria ter, me ajudaria como um todo. Então a minha barrinha de gestão ela sempre subiu um pouquinho mais por causa disso. Eu acho que isso nos beneficiou muito no início da nossa empresa, né? Acho que um outro aprendizado, cara, eu acho que eu tenho uma característica, assim, uma habilidade, não sei, eu consigo simplificar. Um dos valores da nossa empresa está no nosso livro de cultura, é o minimalismo. Eu acredito que processos existem para as pessoas trabalharem menos. Legal. Então, eu tento tirar tudo que é barulho. A maior parte das empresas, as pessoas estão lá trabalhando pra caceta. E aí é um milhão de reuniões e porra, e tá todo mundo sobrecarregado. E a entrega não vem, cara. E aí quando tu vai parar pra analisar friamente a agenda do cara, é muita coisa desnecessária. Eu até brinco com o meu time. Galera, eu sou contra reuniões. Não, né, menos reuniões. Obviamente, não é uma brincadeira. Mas eu tento sempre dar uma simplificada, uma minimizada nisso. Acho que esse é um grande aprendizado também, cara. Eu acho que esse é um grande ponto, cara, das reuniões. Vamos pegar aí, porque eu acho que pode sair um insight legal pra galera. Eu também tenho essa visão, né, de que reunião ela tem que ser produtiva. Você não pode pegar meia hora, 1 hora de 5, 4, 10, que seja, 3 pessoas da empresa, né? Vamos supor uma reunião com 5 pessoas, né? Você pegou 1 hora, estamos falando aí de 5 horas do dia de produção, de trabalho, né? Numa reunião. Se aquilo ali não for extremamente produtivo, você jogou fora 5 horas da empresa. É caro. Calcula lá 5 horas, vezes o salário, mais a oportunidade que poderia ter de ter gerado algum negócio, mais, né, várias outras variáveis, mais o custo, mais tudo. Cara, é uma fortuna. É caro. Né? E o que eu mais vejo são as pessoas, né, tentando formalizar e pensar. Me mandam direto nas perguntinhas lá do Instagram, né? Pô, quais são as reuniões que você faz? Qual reunião é obrigatória? Como que funciona? E eu falo, cara, tem reunião que é extremamente importante, tem reunião que não é tão produtiva, mas não deixa de ser importante, como one-on-one, alinhamento, tal, não sei o quê. Mas as pessoas precisam ser mais intencionais. Perfeito. Com as reuniões. Perfeito. Né? Cara, por que você está marcando essa reunião? Realmente precisa ser uma reunião? Isso não pode ser um e-mail? Isso não pode ser um comunicado? Né? Isso não pode ser um documento? Né? Como que funciona lá na base viral? Eu acho que isso vem muito da cultura do próprio founder, né? Então, como eu sempre questionei, né, as reuniões, se são necessárias, quer ver um outro exemplo, uma outra coisa que rola muito. Marquei o invite de 1 hora. Porra, as pessoas acham que é obrigatório enrolar para aquilo ali durar 1 hora. Não precisa.
Então, se a gente tratou o assunto em 25 minutos, tá bom, a gente Ótimo. pode encerrar a nossa reunião. E eu também acredito, Tony, um terceiro aprendizado meu de gestão, e isso eu aprendi muito com vocês, cara. A documentação das coisas. Legal. A maior parte dos empresários acha que escrever, né, e documentar é uma perda de tempo. E, na verdade, É burocrático, né? burocratiza. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, quanto mais você escreve, você documenta, menos você tem que trabalhar no futuro naquilo. Né? Então, a minha máxima, a minha frase é: em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Porque você mesmo pode esquecer. Imagina os colaboradores mais júniores da nossa empresa. Né? Então, eu gosto muito dessa filosofia de escrever. Se você for observar, a maior parte das reuniões é para ensinar e explicar alguma coisa que já poderia estar escrito e documentada. Então, acho que isso também faz bastante parte do processo e não tem mistério, bicho. É abrir um Google Docs, começar a escrever como que tu faz as coisas. Como é que se convida uma pessoa para um podcast? Pega o Instagram, vê qual é o assunto, manda uma mensagem, tá aqui o modelo de mensagem, coloca aqui na agenda, manda o invite, o nome do invite é tal, né? Pronto, surgiu uma documentação. Reserva a sala, faz, né, e tal. Exato, cara, exato. Se Aí, tá documentado, não precisa fazer uma reunião para entender como que a gente vai... Não, tá lá, já tá documentado. Aí entra uma coisa que eu falei um pouco agora, um pouquinho atrás, é a questão dos playbooks, né, que eu lembro que você também já comentou isso lá no nosso grupo do clube, que você tem feito bastante, né, playbooks lá. Como que... Qual é a necessidade que você acha de fazer um playbook? Sim. E quando eu falo isso, normalmente, para outros empresários, para outros empreendedores, eu vejo um pouco de... Eu falo, não, você tem que fazer um playbook de venda, você tem que fazer um playbook... Eu vejo um pouco de medo no olho deles, né? Porque eles ficam pensando, pô, mas eu preciso... Não, Tony, me indica uma consultoria para criar os meus playbooks. Calma, cara, não precisa, né, ser tão, né, refinado assim, né? Qual a sua visão, cara? Novamente, Tony, eu acho que a simplificação é o caminho. O que é um playbook, cara? No final das contas, um playbook é um papel que diz como tu trabalha. Quem é que diz como tu trabalha? Isso a galera me manda muito. Cara, eu tiro o chapéu pra ti. Quem é que faz os playbooks na tua empresa, não? Cara, primeiro modelo é eu que faço. Eu sou empreendedor, eu que dou o briefing, eu que sou o CEO. Eu que digo num primeiro momento como as coisas precisam ser feitas. Depois minha liderança segue e multiplica aquela cultura. Vai ampliando e vai anexando. Melhorando. Os processos eles mudam, porque a empresa cresce, os clientes mudam, então tem que ir atualizando. Isso é função da liderança, mas criar e tirar do zero é função do founder, na minha opinião. E simplesmente, cara, o playbook na base viral, ele nasceu quando eu resolvi acabar com aquele problema de catar milho de link. Cadê? Sabe aquele problema? Cadê o negócio? Me manda o link. Onde é que tá? Cadê? Em que pasta? Porra, joga tudo dentro de uma folha só. Aqui a gente chama de futebol de criança. Porque a bola vai para um canto, vai todo mundo atrás da bola, não tem posição definida, não tem... Né, a gente chama mais ou menos isso, futebol de criança. Aí os playbooks servem para exatamente cada um saber a sua posição nas jogadas, né, no jogo. Além de ser um agregador das coisas. Então lá na empresa eu sempre tive a noção de que eu tinha que documentar e escrever como as coisas funcionavam. Um exemplo aqui de como eu fiz o podcast. Porque daí, se eu contratasse uma nova pessoa, eu não precisava explicar isso de novo para ela usando a minha hora que é cara para fazer isso. Só que aí eu cheguei num problema que era, eu tinha várias documentações soltas espalhadas. Eu tinha um link aqui, um link acolá, um link aqui, um doc lá, um XLS lá, um doc lá. Eu falei, porra, mas tá muito difícil, cara. Tô catando muito milho procurando link. E se eu juntasse tudo isso num doc só? Cheguei no playbook. Legal. Então esse é o playbook da base viral. É o conjunto de coisas, de informações, de papéis, de orientações, né? Do que aquela área ou aquele setor precisa fazer. Eu tenho um playbook por setor. Isso é uma outra filosofia minha de simplificação. Isso é legal. Toda área tem um link. CS tem um link. Lá tem as métricas e o playbook. Então, novamente, as pessoas não ficam perdidas, não sabia que existia, onde é que isso é um problema que vem com a documentação, né? Um problema muito maior é você não documentar. Beleza. Resolvido esse problema. Vamos documentar, a partir daqui para frente, vamos documentar quase tudo, né? Beleza. Claro, aí, sem travar muita operação, mas aquelas coisas principais. Mas aí surge esse outro problema, que é tipo, a partir do momento que você começa a documentar
tudo, né, ou quase tudo da sua Uhum. empresa, você cria você fica overwhelming, Sim, né? sim. Fica, Um excesso né, mesmo. fica sobrecarregado, né, a quantidade de informação, e aí começa a se criar um problema, que é o que você falou. Se sua área tem lá, eu tenho minha área de CS, Uhum. e aqui tem 15 playbooks, Uhum. esquece, você documentou, beleza, mas você complicou muito mais do que deveria. Exato. Né? Então você tá falando, uma dica que você tá dando aí pro pessoal é, cara, criem playbook, mas Junta tudo isso num lugar só. deixa Inclusive, concentrado. para quem está nos assistindo em vídeo, vou te dar o exemplo aqui na prática. Legal. Se eu for no grupo de... Aqui é um perigo abrir o WhatsApp nas câmeras, né? Se eu for no meu grupo de CS aqui, ó, do WhatsApp, e eu for na descrição do grupo... Tem todos os links. Olha ali o link. Que legal. Tá pronto, velho. Então não tem catamilho. Onde é que tá? Onde é que tá? Não tem. Tá lá na descrição do grupo. Tudo que a pessoa precisa tá lá. Concordo com o que você falou. Não fazer é o pior. Começa a fazer. Daqui a pouco fica muito espalhado. Em algum momento o empreendedor simplesmente vai reunir tudo isso num documento só, uma coisa colada embaixo da outra. E foi assim que surgiu os meus playbooks. Dá uma bem agregada, simples. dá uma condensada, dá uma resumida, fica muito mais simples, muito mais fácil de você encontrar as informações que precisa, né? Exato. Mas, cara, nada disso iria funcionar se você não tivesse conseguido criar lá na empresa. E nessa jornada aí de sair de 2 para 30 pessoas, né? De realmente criar um time e um time de liderança e ter os líderes, os colaboradores, tudo. Se você não tivesse criado uma cultura, né, de alta performance na empresa. E você já falou aqui no começo que é um ponto, na minha opinião, né, que é um desafio ainda maior, que é você criar uma cultura numa empresa que está crescendo e numa empresa que é remota, né, ou boa parte é remota. Sim. Como que funcionou esse processo? Como que você conseguiu criar essa cultura? Como que você conseguiu passar por cima das grandes dificuldades que tem de ter um time remoto? Ainda é remoto hoje? Sim, ainda é remoto. Então, conta um pouquinho desse processo aí, de criar uma cultura para um time remoto. Legal. Primeiro sobre alta performance, que você me perguntou, né, e até para fechar o raciocínio ali do playbook, como é que não burocratiza a empresa nesse processo todo? Eu acho que é bem simples. Primeiro faz e depois documenta. Entendi. E não o contrário. Que a maior parte dos empresários tende a fazer, às vezes até com aquela cabeça meio ISO 9001. O cara escreve, e aí ninguém faz, cara, porque fica demais. Então a minha lógica é o contrário. Ou na hora de fazer não faz nada do que escreveu, né? Não faz nada do que escreveu. Ou seja, faz o contrário então, né? Primeiro faz, depois escreve o que foi feito, né? Faz, trabalha, vende, entrega, executa e gera valor. Né? Isso é o mais importante. Fez isso, funcionou, aí sim você escreve, só para eu poder te promover. Porque se você não escrever, como é que eu vou te promover? Sim. Se eu te tirar da área, o negócio desmonta. Né? Então, essa é a importância de documentar. E aí, sobre criação de cultura, você me perguntou como é que faz isso numa empresa remota. De fato, cara, eu não entendo muito bem essa dúvida da maior parte dos empresários. Porque a gente é uma empresa remota. Sempre trabalhou assim, né? Com uma cultura forte. A gente é reconhecido por ter uma cultura forte. Né? E a gente é uma empresa Great Place to Work, e as empresas pedem para trabalhar na nossa empresa por causa da nossa cultura. E o meu approach desse assunto é o seguinte, cara, eu acho que seres humanos aprendem por repetição. Seres humanos aprendem por repetição. Então, cultura nada mais é do que eu, novamente, escrever num papel como eu gostaria que as pessoas trabalhassem lá na nossa empresa, e eu vou corrigindo ao longo do tempo e repetindo, corrigindo ao longo do tempo e repetindo. Vou te dar um exemplo bem simples. Sim. Um dos itens da nossa cultura é a comunicação abundante. Legal. Nunca nenhum projeto falhou por excesso de comunicação. Os projetos falham pela falta de comunicação. Exatamente. Então, olha que simples. Eu peguei uma folha e escrevi assim. Quando você finalizar um projeto, comunique com os seus interlocutores que você acabou. Na maior parte das empresas, ô Tony, cadê aquela entrega que eu precisava? Não, cara, acabei sexta-feira. Sim, mas por que não me avisou? Isso é um problema mega simples e que gera um monte de prejuízo para os negócios. Na minha empresa, se comunicar bem é crucial, é cultura. Entendi. Como em gestão, se tu falou e não escreveu, tu não falou, eu escrevi isso num papel e toda vez que esse problema acontecia, eu corrigia. Repetição.
repetição. Seres humanos aprendem por repetição. Criei cultura. Entendi. Então, cultura não é, cara, cultura, uma magia, nada, velho. Cultura é o que tu tolera no dia a dia, é o tipo de feedback que tu dá para as pessoas. E melhor ainda, se tu consegue anotar isso, escrever para as pessoas lerem e ver que aquilo não é só uma loucura da tua cabeça, para as pessoas que entram novas, elas já sentirem como é que funciona, é assim que se cria cultura. Legal. Então eu criei uma cultura forte numa empresa remota, através de escrever e repetir, escrever e repetir. Até brinco com o meu time, né? Ó, eu vou te dar o feedback até que tu aprenda e faça, ou até que tu faça porque tu não aguenta mais me ouvir falar desse assunto. Porque eu não vou enjoar. Mas né? é isso. Essa é a parte chata do meu trabalho. Aham. Então eu acho que cultura para o empresário que está nos ouvindo é muito isso, é muito repetição. E até mais um elemento sobre isso. Muito empresário reclama para mim, pô, não, eu preciso repetir várias vezes para o meu colaborador para ele aprender o negócio. Aí eu respondo assim, ó, sim, e qual é a tua dúvida? E aí, né? É assim mesmo. Esse é o game. É. Esse é o game. Agora tem um problema, né? Se ele tá repetindo, eu acho que uma pergunta que deve ser feita é, mas isso tá claro, tá documentado? Ele tem aonde ir sem precisar te pedir orientação, ele mesmo ir buscar a informação de como fazer, né? Que aí entra de novo a questão dos playbooks, De da escrever. documentação, de escrever, de tudo isso, exato. E aí, claro, tem outras coisas na nossa metodologia de gestão, por exemplo, o PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Legal. Então, trimestralmente eu sento com os meus diretos, eu escrevo numa folha, Tony, o que eu gostaria que você continuasse fazendo? O que eu gostaria que você começasse a fazer? O que eu gostaria que você parasse de fazer? O que eu gostaria que você fizesse mais? Legal. Então, certo, combinado, anotado. Toma aí, imprime. Agora eu vou até começar a mandar impresso para casa das pessoas. Legal. PDIzinho, cara, tudo claro, bem transparente, não tem muito mistério, né? Repito aquilo ali, obviamente pessoas não são máquinas, né? Então pode ser que o cara demore um pouco para pegar, um vai mais rápido, um vai mais lento. E eu acho que assim a gente vai criando cultura. Legal. Me diz se isso não serve para uma empresa presencial também. É, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, na sua visão, o fato de você ter começado remoto e ser uma empresa remota até hoje, nunca se apresentou como um grande desafio. Não acho, inclusive acho que isso me forçou a ser um empresário melhor, mais profissional, né? E de fato acho que isso hoje fez ali a minha metodologia de gestão ela ser um pouco mais madura para empresas do tamanho da nossa. Né? Acho que isso ajudou. E aí eu acabo, né? Eu trabalhei muito forte nessas fraquezas do remoto. Né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quem está nos ouvindo, de repente pode ficar pensando, então quer dizer que o remoto é melhor, que há essa discussão, né? Polêmica, né? Inclusive, né? Nosso querido Thales ajuda muito a polemizar essa questão, né? Eu sou da opinião de que não há o certo ou o errado, mas sem sombra de dúvidas, para quem não é organizado ou orientado, né, como você, a trazer processo, a trazer governança para o negócio, vai ter muito mais dificuldade no remoto do que no presencial. Né? Uma vez eu li num livro, dizia assim, escritórios modernos são fábricas de interrupção. Isso me chamou muita atenção. O livro chama Rework. Rework, Você já leu esse livro? Bem legal. Sim. Então, isso me chamou... Um grande defensor disso também é o Adam Grant. Ele fala bastante nessa questão. Então, cara, e aí eu concordo com você. Não tem certo e errado. Tem modelos de negócio que se adaptam melhores, né? E momentos também. Talvez momentos, né? Mas uma coisa é certa. Ambos os modelos presencial e remoto, eles têm fraquezas. Sim. Eu trabalhei forte nas fraquezas do remoto. Legal. Acho que consegui dar uma amenizada boa. E aí eu colho os frutos dos benefícios, das vantagens. Perfeito. Poder contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil, as pessoas terem um pouco mais de qualidade de vida trabalhando, eu poder ter mais liberdade, não? Ter um pouco mais de liberdade também, realmente. De fato, cara, acho que cultura é mais do que ser presencial ou ser remoto. Na minha opinião, cultura é repetição. O que tu repete para as pessoas e o que tu tolera no dia a dia. Legal. Cara, falando em repetição, em alta performance e tal, vamos partir agora para um papo
um pouco mais ameno, ou talvez nem tanto, né? Você falou então que você está com a Base Viral, você fundou ela em 2019? 17 formalmente, 17, mas tá. desde 15 eu trabalho projetos de indicação, Entendi. como Rodrigo Noll. Entendi. Né, então você já está aí numa jornada há um certo tempo. E há 1 ano e meio você adotou o kart, né, o automobilismo, como um hobby, como um esporte, né, tem participado de competições, tudo. Qual a analogia que você faz, né, da sua performance como piloto para a sua performance como empresário, como empreendedor? O que é que, de um lado, né, sua carreira como empresário, empreendedor te ajudou lá nesse esporte, e o que é que, né, você pôde trazer do esporte para o lado do Rodrigo empreendedor também? Legal. Bom, acho que o kart ele é um esporte de alta performance, como outros esportes de alta performance. Existem pessoas que praticam como hobby e existem pessoas que praticam na mais alta performance, nível brasileiro, como também qualquer outro esporte. O automobilismo, né, o kart, o esporte a motor ali, eu acho que ele tem um grande aprendizado para o mundo empresarial, que é o aprendizado da consistência. O melhor piloto, o piloto vencedor, o piloto que ganha mais, nem sempre é o piloto mais rápido. Porque não adianta você ser muito rápido numa volta e errar 5 voltas. Entendi. No mundo empresarial e corporativo tem um pouco disso também. O empresário de sucesso, inclusive, eu faço força para tentar encontrar um caso e não consigo encontrar. Que empresário de sucesso que não foi consistente na vida? Verdade. Você não pode ter, em 1 ano, você não pode ter 1 mês de recorde e 11 meses, né, medíocres. Exatamente. Então é interessante porque o kart ele é isso, ele é muito na consistência. Fazer umas voltas parecidas, sempre no mais alto nível possível, certo? Isso eu acho que é uma grande aprendizado que eu trouxe de lá também. Acho que um outro aprendizado interessante do kart para o mundo empresarial é a pressão, a tomada de risco em alta velocidade, com raciocínio muito rápido. Ele é um esporte muito matemático, o kart. É no milésimo, no décimo, é tudo muito no detalhe. Então, você às vezes comete um errinho de passar 5 centímetros para o lado da zebra, você vai tomar tempo lá. E às vezes tomar essa decisão e executar certo sob pressão, né, é uma coisa também que te diferencia nesse esporte. E isso é uma relação bastante direta com o mundo empresarial, né, o mundo empreendedor. Né? Você está sempre pressionado, né? Você está sempre sob pressão, você está sempre tendo que executar coisas. Né? Decisões, né? Decisões, exato. Então acho que aí tem boas analogias. Uma outra analogia bem interessante, no esporte de alto nível, lá no kart de alto nível, muitas vezes eu estou atrás de um outro piloto, vai ser mais inteligente, mesmo que eu esteja mais rápido, não passar ele agora. Porque se eu ficar brigando ali com ele, pode ser que todo mundo chegue. Vai chegar um terceiro na briga. Vai chegar um terceiro na briga. Em vez de ser o primeiro, eu vou ser o terceiro. Você meio que, né, fazendo um pouco da analogia, né, você meio que tirou um pouco o foco da competição como um todo, né? Digamos assim, do mercado, né? E da sua atuação no mercado, e você focou demais em um competidor apenas. Perfeito. Esqueceu dos outros. Esqueceu do cenário da corrida como um todo. Exatamente isso. Pensou no curto prazo, né? Exato. Então, às vezes, cheguei no Tony, tô um pouco mais rápido, deixa eu empurrar o Tony um pouco para frente, vamos andar junto, eu e ele, e escolher o momento certo de dar o bote. É o que vai te fazer... Não gastar energia à toa, né? Exato. Energia, pneu, etc, né? Isso. É o que vai te fazer ser o primeiro ou o seu terceiro. Acho que isso também é uma analogia bem interessante, né? Não ficar extremamente afobado, né? Mas sim ter pensamento estratégico ali na hora de tomar a decisão ou fazer um ataque. Legal. Acho que isso também é uma outra analogia. Cara, eu sou um fã completo desse esporte aí. Muito legal. E eu acho que também, né, aí já me metendo, mas eu acho que também a questão da evolução constante, né? O kart, como vários outros esportes, o tênis, né, e quase todos, na verdade, Sim. É muito essa questão do que você estava falando agora há pouco sobre negócio, né? Repetição, melhoria, né? E o kart é nítido, porque quando se trata no nível recreativo, talvez nem tanto, mas no nível, né, de competição,
estamos falando aí de milésimos de segundos, às vezes, né? De centésimos de segundos, né? Vocês comparam o tempo lá, o piloto quando termina vai comparar o tempo, não é, fiz a volta em 1:58. Não, eu fiz a volta em, você tava falando lá na última, 8:2, 8:3. E eu pensando que, é 8:2, o que é 8:3? E na verdade era 1:58.2, 1:58, ou seja, você compara o centésimo, né? Com os outros, com seus concorrentes, né? Eu andei o Campeonato Brasileiro de kart esse ano e na final, 1/10, então 1:58.2 e 1:58.3 na qualificação da corrida, era a diferença do primeiro colocado pro 16º. Ô, louco. Imagina, cara, tem 16 pilotos em 1/10 de tempo. Caramba. Isso é alto nível, né? E um caso é o teu próprio caso, né? De evolução, né? Tu viu, né? Que quanto mais você pratica, você melhora. Eu andei contigo ano passado, andei contigo esse ano, tu melhorou bastante. Eu quase desmaiei na primeira. E agora cheguei em segundo, 24 segundos atrás, né? 24 segundos atrás de mim. Do NOL. A gente fez uma aposta, se eu chegasse dentro de 25 segundos, porque o NOL é outro nível, né? Não dá pra competir de ganhar do NOL, né? Ainda, viu? Vou treinar. Mas a gente fez uma aposta. Ele podia ganhar, mas se eu tivesse a 25 segundos ou menos de distância dele, eu ia ganhar um almoço. Ele ia pagar um almoço pra mim. E eu cheguei, foi 24,5, né? Por meio segundo eu ganhei a aposta. Por meio segundo. Se tivesse mais uma volta... Mais uma, 2 voltas, você tinha se livrado. Agora já era. Agora vai ter que pagar meu almoço. Não, pode anotar, tá gravado aí, todo mundo já agora sabe. Vou pagar o almoço pro Tony. Não disse quando. Tudo bem, mas quando a gente for, a gente posta lá e fala, tá paga a dívida. Mas só pra voltar na questão ali, isso é um outro aprendizado do mundo dos negócios, né? Quando eu vi que eu gostava do kart, um ano e meio atrás, eu falei, cara, quem é o melhor disso aqui? Opa, legal. Quem é o melhor cara? Fui buscar um mentor. Olha aí. E em 1 ano e meio, né, eu tive uma evolução considerada rápida dentro desse esporte. Em 1 ano e meio, né, de não andar nada ou andar só recreativamente, para 1 ano e meio depois, esse ano eu ganhei corrida no Campeonato Brasileiro. Caramba. Olha aí. Então, o processo de ter um mentor, que foi o Rodrigo, né? O Rodrigo Vieira, que é o atual campeão brasileiro, mais a constância de treinos, novamente uma excelente analogia para o mundo dos negócios. Excelente. Né? Acho que é um dos fundamentos, inclusive, aqui, né? É um dos nossos G4. fundamentos. Você, não é... Existe sim a possibilidade de você chegar em um determinado patamar por conta própria, mas a gente sabe que é muito mais fácil você chegar a um determinado patamar ou você não ter os limites, né? Quando você chegou a um determinado patamar, como que eu vou daqui para o próximo ponto? Se você tiver um mentor, né? Se você tiver uma pessoa ou algumas pessoas, né? E a jornada, outra pergunta que eu ia te fazer, também já ainda na analogia aí do kart e dos negócios, é que no mundo dos negócios é uma jornada muito solitária. Perfeito. Né? Então, e você tem que tomar decisões difíceis, e às vezes são decisões que algumas podem levar um certo tempo, outras são decisões que você tem que tomar rapidamente. E você tem que tomar sozinho. Né? O kart é a mesma coisa, você tá lá com um capacete, barulho, você não tem, né, que eu saiba, pelo menos no kart, você não tem rádio, e se tiver comunicação, não tem, né? Não tem rádio. Não tem rádio, então, tipo, a decisão é sua. Se precisa parar pro pit para consertar alguma coisa, se vai ultrapassar naquela volta, naquela curva, naquele momento, se vai segurar o cara que tá atrás, se vai deixar ele passar, a decisão tem que ser sua, sozinho, naquela hora, né? Então, são jornadas solitárias também. Sim. Só que você ter um mentor, que é quando você não tá naquele momento, né, do calor lá da corrida, mas após a corrida ele vai poder chegar para você e falar, não, cara, aquela curva ali, a gente conversou, Exato. Não era para você estar fazendo daquele jeito. E você foi lá e fez. Por que você fez aquilo? Faz assim agora. Na próxima, né, anda mais assim. No mundo dos negócios, eu também enxergo que é um pouco assim, né? Você ter alguém para te orientar, para te ajudar nas tomadas de decisão, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Acho que o clube, coisas desse estilo, eles trazem muito isso. É uma excelente analogia na linha de alta performance. Eu acho que também, independente se é mundo empresarial, esporte, independente do esporte que seja, eu acho que todo empresário vai se identificar com o negócio de ser solitário, cara, várias vezes. Várias vezes. Eu já não fui em churrasco à noite porque é 5 da manhã na pista no outro dia. Porque 9 da manhã tem campeonato. Quero treinar um pouquinho mais.
Aham. Então isso rola muito no mundo empresarial. Cara, não vai dar para eu ir na festa porque tem uma reunião amanhã de manhã, é importante, tem uma viagem, vou fazer um projeto a mais, vou virar a noite trabalhando. Então, de fato, cara, acho que tem muitas analogias com o mundo dos negócios, né? O esporte de alta performance, sobretudo o kart, Aham. nessa linha de consistência, ter um mentor, uma relação bem direta. Fantástico. Não, me diz uma coisa, estamos chegando aqui na reta final do nosso papo, mas a gente está no momento da gravação aqui, eu não quero polemizar mais ainda, nem nada, mas a gente está na semana do segundo turno da eleição. Não temos a menor ideia de quem vai ganhar, né? O cenário está bem dividido aí ainda, mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, independente disso, ou se quiser falar sobre isso, do que é que você enxerga de desafios e oportunidades aí para os próximos períodos aí, principalmente com relação à base viral, né? Você está vindo numa pegada forte de crescimento, de desenvolvimento. Você acha que isso vai continuar? Você acha que isso vai se ampliar? Você acha qual que é o momento para você e para o seu negócio? Legal. Eu sou bem otimista com o momento do mercado, olhando o recorte do nosso negócio base viral. Uhum. Voltando, quando eu criei essa empresa, 6, 7 anos atrás, o grande desafio era uma empresa nova, uma solução nova e, de fato, um mercado novo, que não existia, que eu estava criando. Então, era um desafio triplo, né? Às vezes, a pessoa começa uma empresa nova, mas para vender uma solução que já existe. Isso. Às vezes, ela cria uma solução nova, mas dentro de um mercado que já existe. O meu caso, não. O mercado não existia. Então, eu tive que educar, primeiro para dizer que isso existia, depois que tem uma solução e depois que eu posso ser uma opção boa para você, certo? Então eu tenho muito aquela sensação, Tony, que lá no início, quando eu apresentava para o empresário, cara, você pode vender mais utilizando seus clientes atuais, era meio que um nice to have, sabe? O cara dizia, não, legal, vamos falando. Tapinha nas costas e já era. Hoje, cada vez mais, a nossa solução, a venda por indicação, ela tem se tornado um must have. Legal. Um negócio que, cara, preciso. Qual é a minha leitura de mercado? Eu subi o meu primeiro anúncio para a internet, para o Facebook, em 2010. No momento que a gente está gravando isso, 2022, fazem aí 12, 13 anos. Sim. Em 13 anos, todos os anos, o custo de anunciar na internet subiu. Só sobe. Sem exceção. Vai continuar subindo. É oferta e demanda de mais empresas querendo anunciar, mas o número de usuários das redes não cresce mais tão rápido. Outra informação, abri meu Instagram 8 anos atrás. Há 8 anos, todos os anos, sem exceção, a entrega orgânica das redes sociais cai. Verdade. Pandemia no ano passado, né, retrasado, quanto mais confusão, dificuldade de vender, fecha a loja, a atenção das pessoas vai para as eleições, a atenção das pessoas vai para a Copa do Mundo. E falo isso com, né, todo o respeito e empatia por quem teve dificuldades nesse momento. Sim, claro. Mas para nós foi um momento bastante positivo. Porque o empresário se via numa situação onde ele tinha limitações para vender mais, e aí a natureza é voltar para dentro de casa. Exato. Deixa eu ver aqui, meus clientes atuais, o que eu posso fazer com eles? Como eu otimizo isso, né? Exato. Então a indicação acaba sendo natural fazer nesse processo. Eu acho que a gente está vivendo um momento desse agora também. Quanto mais polarização, eleições, sugando a energia das pessoas, mais difícil o empresário tem de chamar atenção para o negócio dele, portanto ele tem mais dificuldade de vender. E aí utilizar seus clientes atuais também se torna uma opção interessante. Entendi. Então acho que a gente vive um mercado atual e futuro, com aumento de custo de lead, diminuição de entrega orgânica, aumento dos salários, cada vez mais polarização, fake news, o cliente não sabe em quem confiar, etc. Eu acho que é um momento muito, muito, muito otimista para vendas por indicação, né? Inclusive, se você analisar mercados que estão na nossa frente, mercado americano, etc., basicamente não há empresas que não utilizem, né, seus clientes atuais como canal de aquisição. Hoje, já no Brasil, clientes nossos, obviamente não posso mencionar, já tem empresas que não são mais lucrativas se não utilizarem seus clientes atuais. Sobretudo aquelas que dependem muito de tráfego pago, que cresce muito o preço, muito rápido, né? Então a minha leitura é essa, né? Não acho que é uma
né, o cenário do desastre. Acho que não. Não, claro. Só acho que o empresário cada vez mais está olhando, né, um pouco mais, com mais carinho. É um método que como, né, a gente ensina bastante aqui no G4, né? A gente ajudou, posso até dizer que de certa forma a gente ajudou a popularizar, né, a questão do LTV e do CAC, né? A metodologia, né, do VPI ajuda muito essa equação. Ajuda, né? É uma das soluções para isso. Aumentar o LTV, que é o que a gente martela, né? Há 4 anos quase agora, a gente martela. Cara, você tem que aumentar seu LTV, você tem que diminuir seu CAC, você tem que aumentar seu LTV. Porra, como, né, uma das melhores maneiras de fazer isso é exatamente vendendo para a própria base, né? Ou retendo, né, a própria base. Essa metodologia sua ajuda nisso. Ajuda bastante, acho que é umas soluções para essa proposta que vocês falam. E eu digo, né, cara, eu acho que a gente está vivendo um momento assim muito louco. Eu acho que o pós-vendas é o novo vendas. Não tem mais como a gente ter uma empresa que presta um mau serviço e achar que vai continuar crescendo muito. E se continuar crescendo muito, é sob as custas de um CAC cada vez mais caro. Altíssimo, né? Então não começa a não fechar mais a conta. A cultura do cash burn, não vou dizer que ela acabou, mas a cultura do cash burn sofreu bastante aí, né? A gente viu esses layoffs todos que rolaram, né? Empresas de investimento segurando, né, o seu apetite por investimento. Né? Acho que não deve mais ter um novo ciclo no curto prazo, pelo menos, né, de grandes investimentos para empresas que só têm o cash burn, né? O caixa foi o grande rei, né, desses últimos 2 anos, né? Eu acho que a tendência agora é buscar por empresas mais saudáveis. Sim, empresas mais lucrativas. E só para finalizar, acho que também, como é um mercado que eu posso dizer tranquilamente que tenho criado esse mercado no Brasil, muitos empresários ainda não usam a solução porque não sabem que existe. Então, quanto mais realmente eu posso fazer o que a gente está fazendo aqui, educar, levar essa mensagem para frente, quem está nos ouvindo, né, informar para seus colegas, seus stakeholders em geral que isso existe. Pô, isso assista esse ajuda. episódio aqui do G4 Podcast com esse cara aqui, ó. Já fica aí, já é uma forma de indicar né, para que a pessoa conheça um pouco mais da metodologia de você, da sua empresa, né? Cara, e falando em indicação, então, vou pedir mais uma indicação. Você é um cara estudioso, porra, né, inteligente, que está criando uma empresa porra, de grande sucesso e que ainda vai ter muito mais sucesso. Indica aí para quem está nos assistindo algum livro ou alguma fonte de conhecimento que tenha te ajudado nessa sua jornada, que de repente pode ajudar a quem está nos ouvindo aqui. Eu quero dar 2 dicas de livro. Boa. Tá? Um dos livros que mais influenciou a minha carreira empreendedora, a minha jornada como empresário, eu mencionei aqui mais cedo, é o livro Rework. Né? Ele é um livro que fala sobre simplificação na gestão, certo? Eu acho que esse livro serve para qualquer empresa, de qualquer tamanho, qualquer empresário de qualquer área. Foi criado por empresários da área de tecnologia, o Jason e o David, lá da 37 Signals. Acho que até tem em português, chama Reinvente a Sua Empresa. Mas ali eles falam, né, como que eles simplificavam os processos para justamente as empresas serem mais produtivas, precisar contratar menos gente, ter menos reunião acontecendo, gerar mais valor para o cliente, focar no que importa, essa racionalização. Esse é um livro que eu gosto bastante. Bacana. Um outro livro, cara, que até conheci mais recentemente, mas que eu gostaria de sugerir também, se chama Ready, Fire, Aim. Não sei se você conhece, Ready, Fire, Aim. Muito bom. Esse eu nunca encontrei em português. Acho que não tem. Ele faz uma comparação bastante inteligente das fases das empresas com as fases do desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano. Então, assim como a gente nasce bebê, se torna uma criança, adolescente, adulto, empresas também são bebês, crianças, adolescentes e adultos. E cada empresa, em cada fase, tem um desafio e uma necessidade diferente. Portanto, precisa de um CEO diferente. Né? Pode ser a mesma pessoa, né? Mas com habilidades que se reinvente. Exato. Então, ler esse livro já me adiantou, né? O que eu vou precisar saber ali na frente? Opa, por esse elemento, parece que estou mudando de fase. Problemas clássicos dessa fase é isso. Cara, impressionante, é batata. Acontece na rotina, então tu consegue antever um pouco, né? E te preparar um pouco melhor para uma empresa que está em desenvolvimento, que está crescendo. Chama Ready, Fire, Aim. Que é muito legal, né? Porque
quer dizer, né, normalmente, né, a sequência correta como é? É Ready, Aim, Fire. Né? E ele já dá um indício do que você vai ler lá nesse livro, que é primeiro, né, Ready, Fire, Aim. Né? Então, esteja pronto, atira, depois vai mirar. Exato. É meio contra-intuitivo, mas ele explica no livro. Eu não cheguei a terminar ele, mas eu li uma boa parte. É bem legal mesmo esse livro. É bem legal esse livro. Você inclusive falou no início do podcast, pô, na turma 13 eu te conheci, parecia que tu era um outro cara. Passei por esse processo. Né? E, de fato, o Rodrigo que fundou a Base Viral é um outro Rodrigo do que faz a Base Viral crescer. Sem dúvida. Acho que pouco empresário ele não saca muito isso, mas lendo ali é bem fácil de perceber. Bem interessante a analogia lá. Ótima dica. Rodrigo, cara, muito obrigado aí pela sua participação aqui no G4 Podcast. Como eu falei, né, o Nol é um aluno das antigas, né, já desde a terceira turma, repetiu, né, foi um repetente, né, aluno repetente da imersão, é membro do G4 Clube, também já faz um bom tempo, já tem mais de um ano, né? Já estou no segundo ano, já como segundo ano. membro do G4 Clube. Esta semana, né, que a gente está gravando aqui, ele foi ser um dos professores lá do G4 Scale, né, participou da experiência lá desse nosso segundo programa de comunidade, que é o G4 Scale. Então, e é um cara que tem feito realmente um trabalho incrível de educar as pessoas sobre vendas, sobre indicação, sobre marketing. Então, cara, uma honra ter recebido você aqui. Acho que o papo foi muito legal. Espero que tenha sido muito bom, cheio de insights e de aprendizados aí para quem está nos ouvindo. E é isso. Te agradecer. Saber se você quer dar alguma última palavra, algum último recado aí. Cara, só agradecer. Eu sinceramente atribuo uma boa parte do meu sucesso ao que vocês estão fazendo aqui, ao que vocês estão construindo. Legal. De fato, o clube me ajudou muito. As pessoas que estão lá, né, a comunidade que vocês conseguiram reunir. Repetir a turma do G4, porque na 13 eu era um Rodrigo, na 43 eu era outro Rodrigo. Legal. Então, conectando com isso que a gente falou mesmo, acho que se eu não tivesse esse apoio, né, eu estaria talvez em outro patamar. Boa parte é por mim, claro, né, executar, trabalhar. Vocês me ajudaram bastante com isso. E, cara, sou fã e cliente da casa aí. Então, conta comigo, onde vocês precisarem, estou à disposição. Obrigado, Tony. Valeu. Legal, que é isso. Pessoal, então não deixa de acompanhar a gente no G4 Podcasts. Segue lá no Instagram para você ficar sabendo quem são nossos próximos convidados. A gente também tá lá com vários cortes das entrevistas, dos papos que a gente já teve aqui. Você consegue acessar todos os nossos episódios lá no Instagram, no Spotify, no YouTube. Pesquisa lá pelo G4 Podcasts. Esse é o Geração G4, que é o podcast que a gente faz com nossos alunos, membros do clube, membros da nossa comunidade, para trazer para vocês mais aprendizados e mais insights, né? Não deixa de seguir @Rodrigo Nol. Qual que é o Instagram da Base Viral? @Base Viral. @Base Viral. Segue também lá, @Tony Celestino, o @G4 Podcasts, o G4 Clube, G4 Scale, tá tudo lá o que você precisar, que você quiser de informação sobre os nossos programas, nossas comunidades, você encontra lá. E fica atento aí, que já a gente tem outro episódio no ar. Prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e aprendizado. Valeu e até a próxima. Valeu.